A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o avivamento que está vindo. A palavra de Deus nos diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e profetizarão. Está lá em Atos 2, 17 e 18. A profecia de Joel se refere aos últimos dias. Nos últimos séculos tem havido um derramamento do Espírito Santo de forma inquestionável. Houve períodos na história que não temos nada escrito na Terra. Por exemplo, do século VI ao século X. Digo escrito na Terra, pois quando estudava sobre isso, em nosso curso de teologia, orei ao Senhor. E as suas palavras foram claras, não foi registrado na terra, mas foi registrado nos céus. Deixando claro que sempre o Senhor teve seus remanescentes que mantiveram de uma forma ou outra acesa a chama do avivamento. Bem sei que existe muita discussão sobre esse avivamento final e muitos teólogos afirmam que isso não vai acontecer, que já estamos vivendo até o período do princípio das dores, de acordo com alguns estudos, e que o próximo passo é o surgimento do anticristo e a grande tribulação. No entanto, existe, sim, biblicamente falando, algo que nos chama a atenção e, como exemplo, pode ser usado. Eu estou falando do aviso do mensageiro às 10 virgens, e ele diz, eis aí o noivo, saí ao seu encontro. É uma mensagem rápida de despertamento às 10 virgens que, como tipo da igreja, também estavam dormindo. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Creio que um derramar do Espírito Santo vai acontecer a qualquer momento, mas iniciará de fora para dentro. Não dentro de alguma igreja, mas em grupos de cristãos famintos de Deus ao redor do mundo. Há uma volta às raízes acontecendo nos dias atuais. Mais uma vez estamos vendo um desejo ardente de muitos cristãos pela verdade, estudando sobre a vida de pessoas que viviam no passado de forma santa e irrepreensível. E esse desejo, essa busca por santidade, irá levá-los mais perto de Deus. As igrejas em geral estão engessadas. Muito formalismo e pouca unção, muita religião e pouca espiritualidade, muito do homem e pouco de Deus. Mas Deus sempre trabalhou em corações sedentos e famintos pela sua palavra e, claro, pela sua presença. Da mesma forma como no passado, creio eu, ele está trabalhando hoje para um futuro próximo. A igreja precisa de um despertamento espiritual. E esse despertamento vai levar a um último e maior avanço evangelístico já visto em toda a história antes do arrebatamento. O noivo está se preparando, o mensageiro está aguardando, mas as 10 virgens ou as virgens ainda dormem. Uma mensagem de despertamento irá mudar esse quadro. Em abril de 1988, eu estava em Foz do Iguaçu quando fui visitar, então, as cataratas. Jamais vou me esquecer daquele dia, porque Deus falou ao meu coração. Ele disse, filho, vês estas águas? Vês como correm? E eu disse, sim, Senhor, eu estou vendo. Assim também será o derramamento do meu espírito em breve. Então o Senhor me chamou a atenção para alguns troncos grandes que existiam e pedras que ali estavam, e ele disse, vês que nem troncos ou pedras podem impedir a passagem das águas? Pois assim também nenhuma organização, nenhum governo ou pessoa poderá impedir a ação do meu espírito naqueles dias. Glória a Deus. As cataratas são algo singular. Eu estive lá mais 2 vezes desde então. E recordando tudo que Deus falara naquele dia, comecei a analisar melhor todo o local. É impressionante o som das águas. Você não precisa estar perto ou visualizá-la, as cataratas, para que se possa ouvir o som. Centenas de metros de distância você já fica surpreso, maravilhado e com temor do som poderoso das águas. E eu fiquei pensando como será o dia em que o Senhor começar a derramar o seu Espírito. Ainda que muitos não vejam e outros tantos fiquem distantes das águas, todavia vão ouvir o som do avivamento. Nas cataratas, basta alguém se aproximar, apenas se aproximar, e já começa a se molhar. Não é necessário estar debaixo das quedas das águas,
nem muito menos entrar no rio, apenas chegar perto. O derramamento do Espírito Santo será assim. Alguns irão direto à fonte e se inundarão com o rio de águas vivas. Outros mergulharão, aleluia. Mas mesmo que você não vá à fonte, você sentirá o borrifar das águas. E há mais uma coisa antes de encerrar. No dia que o Senhor falou comigo, em 1988, era um dia que a força das águas estava muito acima do normal, devido às fortes chuvas dos dias anteriores. Pense nisso. O avivamento virá. Ele está perto. É tempo de despertar. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus te usar. Neste avanço final, que irá alcançar milhões e milhões, e por que não dizer talvez até bilhões, para Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.